Olá, meninos e meninas. Estamos aqui hoje para mais um encontro da nossa catequese. Então, antes da gente iniciar o encontro, eu já vou lembrando aí vocês de deixarem o like, colocar o nome nos comentários para estar contando a presença de vocês. E esse encontro de hoje é muito bacana. A gente vai estar falando aí sobre os 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos aqui não são aqueles da novela, não, tá? Lembra um pouco, mas não segue como está na novela. Não é regrinha de futebol também, não. E nem para brincar de casinha aí. E hoje a Fátima está aqui para contar para a gente como que surgiu os 10 mandamentos. Tudo bem, Fátima? Ei, Gil, que bom estar aqui, né? Com essas crianças lindas, maravilhosas, nossos jovens, amadinhos da Paróquia Santo Antônio Venda Nova, né? E hoje a gente, então, vai contar uma história e conhecer os 10 mandamentos. Antes da gente saber os 10 mandamentos, vamos entender de onde isso começou? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da história de Moisés, porque foi através dele que Deus nos deu os 10 mandamentos. Moisés foi um homem muito importante na história da Bíblia. Lá em Êxodo, você pode conferir essa história. Moisés, gente, ele era um filho do povo hebreu. E o povo hebreu, naquela época, lá no Antigo Testamento, ele era escravizado pelo povo egípcio. E tinha um faraó que era muito severo. Vocês acreditam que teve uma vez que ele mandou matar as crianças do sexo masculino só porque o povo hebreu estava se multiplicando muito? Muita crueldade, não é mesmo? Então, sabe o que a mãe de Moisés fez? Quando ele ainda era um bebê, ela colocou ele num cesto e colocou no rio. E aí ela entregou Moisés para a providência de Deus. O que aconteceu? O cesto foi pelo rio até chegar perto do palácio do faraó. E aí, quem encontrou o cesto? Foi a filha do faraó. Quando ela viu aquele bebezinho dentro do cesto, ela ficou encantada. E ela que deu o nome para ele. Ela disse, vou colocar o nome de Moisés, que significa vindo das águas. E ela criou Moisés como da família do faraó. E ele cresceu até a vida adulta, né, acreditando que era parte da família. Mas um dia ele descobriu que ele era hebreu, era parte do povo que era escravo. Ele ficou muito triste, decepcionado e fugiu dali. Aí ele foi viver no deserto, começou uma vida totalmente diferente. E um belo dia, o próprio Deus apareceu para ele para falar, para chamá-lo a uma missão. Deus queria libertar o povo hebreu. Ele queria tirar o povo daquela escravidão, tirar o povo das mãos do faraó. E Moisés foi o escolhido para guiar o povo. Passaram por muitas dificuldades até conseguir que o faraó libertasse o povo hebreu. E o povo foi seguindo pelo deserto. Tem até a história que eu acho que vocês devem lembrar, de quando o povo hebreu passou pelo Mar Vermelho. Deus abriu o mar e eles passaram, né? Isso é uma das coisas que eles passaram, dos desafios que eles passaram. Mas eles ficaram 40 anos no deserto. E isso é muito tempo, né? E o povo começou a pecar, começou a brigar, a matar, a roubar. Eles não estavam se dando bem e isso desagradava o coração de Deus. Até que Deus chamou Moisés, falou com ele, sobe no alto da montanha que eu vou te entregar os meus mandamentos. Moisés subiu e desceu com 2 tábuas de pedra, com os mandamentos todos escritos nessas tábuas. Esses são os mandamentos que ajudou o povo hebreu a seguir as ordens de Deus, a agradar a Deus e a servir a Deus. E esses mandamentos servem para a gente até hoje, não é mesmo, Gil? Isso mesmo, Fátima. E hoje nós vamos contar para vocês quais que são esses 10 mandamentos e vamos explicar ele para vocês aí, tá bom? Qual que é o primeiro, Gil? Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual a importância da gente amar a Deus sobre todas as coisas? Gente, amar a Deus é a gente colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida. É a gente priorizar a Deus.
Deus é o nosso Pai, nosso Criador, né? E Ele nos ama, e Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Então, é a Ele que nós devemos amar e respeitar. Como que a gente faz isso? Sendo grato, agradecendo todos os dias, né? Cumprindo a sua palavra, sendo obedientes, estudando a palavra de Deus, como vocês estão fazendo na catequese. O segundo mandamento é não falar seu santo nome em vão, porque o nome de Deus deve ser respeitado. Gente, o nome de Deus é sagrado. Deus, o primeiro mandamento já diz, Deus acima de todas as coisas. O nome dele tem que ser respeitado. E como que a gente faz isso? Não brincando com o nome de Deus, fazendo piadinhas, né? Colocando o nome de Deus nessas piadas. Então, a gente precisa respeitar, porque é um nome sagrado. Às vezes, quando a gente fala um palavrão, se Deus está conosco, a gente também não pode estar falando coisas ruins. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas. O que significa dias de guarda? Pois é, gente, esse mandamento faz com que a gente se lembre de Deus, principalmente em datas importantes, apesar que a gente tem que lembrar dele todos os dias, né? Porém, por exemplo, no domingo, por que a gente respeita tanto o domingo? Foi o dia que Cristo ressuscitou, né? É a Páscoa do Senhor. Então, no domingo, nós somos chamados a celebrar com Ele essa grande alegria. Por isso que nós devemos ir à missa sempre. E os dias de guarda são os outros dias que a gente sempre comemora uma passagem da Bíblia, um momento importante da nossa igreja. Por exemplo, o Natal, que é o nascimento de Cristo, que também devemos estar presentes na igreja. Por que devemos ir à missa? Para a gente compartilhar com a comunidade, com nossa família, os amigos, e celebrar com o Senhor. Olha este quarto mandamento que vem aí, gente. Honrar pai e mãe. Nossa, esse é importante, hein, Gil? Por que é importante honrar pai e mãe? Por quê, né, gente? Gente, nossos pais foram os que nos deram a vida. Mais do que isso, Deus escolheu o seu pai e a sua mãe para cuidar de você. Ele deu essa missão tão linda para o seu pai e sua mãe. Então, quando a gente grita com papai e mamãe, quando a gente fala uma palavra ruim, quando a gente desobedece, isso entristece o coração do pai e da mãe. Também vai entristecer o coração de Deus. Eles são as pessoas, né, os nossos primeiros professores, que nos ensinaram tudo, a andar, a falar, né, e muitas coisas sobre a vida. Por isso nós devemos respeitar. E como a gente faz isso? Um exemplo bem legal é quando a gente toma a benção. Né? Antes era benção, agora ficou benção. Né? Quando você chega para sua mãe, seu pai, benção pai, benção mãe, o que ele responde? Deus te abençoe. Olha que coisa mais linda. Seu pai e sua mãe estão desejando que Deus esteja com você. E é uma forma da gente honrar o nosso pai e nossa mãe. E os mais grandinhos, os maiorzinhos aí, também tem que cuidar de papai e mamãe, hein? O quinto mandamento, não matar. Qual o valor de uma vida? Nossa, isso é sério, hein? Gente, será que a gente consegue medir a nossa vida? Eu tenho certeza que para Deus, nossa vida não tem como medir. É muito valiosa. Vale muito mais do que inúmeros cofres de ouro. Porque a nossa vida, ela foi criada por Deus. E sabe como Deus fez? Nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Deus, ele tem todo o carinho por nós. Ele não quer que um mate o outro. Ele não quer que um ofenda o outro, que magoe. Deus também fica triste com isso, né? Então, quando matar, não é só matar de tirar a vida, né? de assassinar. Mas quando a gente ofende, quando a gente fala palavras ruins, e principalmente quando a gente deixa de conversar, quando a gente briga, quando a gente, eu não vou conversar mais com essa menina, a gente está matando essa pessoa da nossa vida. E isso não agrada o coração de Deus, até para nós mesmos, porque se a gente guarda mágoa, a gente também fica triste. Né? Então, a conciliação e a gente buscar viver bem a nossa vida é muito importante. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade. E aí?
Acho que deve ter alguns deles que não sabem o que é castidade. Fala para a gente, Fátima. Verdade, Gil. A castidade, gente, não pecar contra a castidade, é a guarda do nosso corpo. Tá? O nosso corpo, ele é templo de Deus. Aonde que Deus mora? Será que é no céu? É dentro do nosso coração. Deus se faz presente na nossa vida. Né? Quando a gente abre o nosso coração para Ele, Ele vem fazer morada. Então, quando eu não respeito o meu corpo, eu também não estou respeitando a Deus. E como é não respeitar o corpo? Depende das roupas que a gente usa, né? Das coisas que a gente vê. Não é legal a gente ver algum vídeo na internet, né, na televisão, que são de coisas ruins, que nos afastam de Deus. Então, quando a gente guarda a nossa castidade, é a mesma coisa que a gente está guardando a nossa santidade, o nosso corpo, que é morada de Deus. O 7º mandamento, não roubar. Qual a importância de não usar ou pegar alguma coisa de outra pessoa sem autorização? Nossa, imaginem só, se alguém pega uma coisa sua e não devolve, como que você vai ficar? Eu acho que vai ficar bravo, hein? E, às vezes, a gente acha, eu vou pegar uma borracha, eu vou pegar um lápis, eu vou pegar um livro, depois eu devolvo, e esquece de devolver. E aí, gente, isso se torna um roubo, porque não é meu. Eu tenho que cuidar e respeitar as minhas coisas e respeitar as coisas do outro também. Então, a gente precisa sempre respeitar. O que é meu, o que é seu. Então, a gente tem que sempre devolver, comunicar. Não tem problema pedir emprestado, usar quando o outro dá o consentimento. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de devolver. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Como católico, como eu devo me comportar? Nossa, eu sei que às vezes a gente tem muito, isso aí está ligado com vergonha, porque às vezes a gente faz alguma coisa errada e fica com vergonha de falar a verdade. E aí o que a gente faz? Vou contar uma mentirinha. Ah, não vai fazer mal nenhum. Será que não? Às vezes até a menor mentirinha vai fazer um mal grande, principalmente ao seu coração, porque isso também desagrada a Deus. Então, gente, falar a verdade é muito importante. Mesmo que no início seja difícil, tem que ter a coragem para que o seu coração sempre fique limpo, né? E a gente não cometa um pecado de falar mentira. A mentira hoje é um grande mal no mundo e nós precisamos ter esse cuidado. Então, coragem e fale sempre a verdade, hein? 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. Por que é importante respeitar as pessoas? Olha, gente, esse mandamento tem muito a ver com a família, né? Por quê? Quando a gente casa, a gente aprendeu semana passada sobre o sacramento. E a gente viu que o matrimônio é um sacramento, né? Então, é um sinal da graça de Deus. No matrimônio, homem e mulher, quando se unem, fazem as suas promessas de fidelidade. Então, nós devemos respeitar um ao outro. Até mesmo quando a gente ainda é namorado, namorada, noivos, a gente precisa respeitar essa fidelidade que a gente promete a essa pessoa. E a gente precisa, principalmente, respeitar a família do outro. Então, quando a gente cuida da nossa família, a gente respeita e cumpre a vontade de Deus. E agora vamos para o último, o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Por que é importante cuidar e respeitar aquilo que não é meu? Gente, coisas alheias são coisas das outras pessoas. Às vezes, a gente vê uma coisa bem legal, um brinquedo, um jogo, né? Algum objeto que é muito legal, é muito interessante, que é da outra pessoa. Mas eu não posso ter. Né? Por quê? Porque não é o momento. Em vez de eu ficar olhando com um olhar mal para aquele jogo, para aquele objeto daquela outra pessoa, eu posso fazer uma oração, né, para que isso seja abençoado e que um dia eu possa ter. A gente não tem que ficar desejando a coisa dos outros, né? A gente tem que lutar pelo que é nosso. E quando a gente lança um olhar ruim sobre a coisa dos outros, desejando aquilo, isso traz um mal muito grande para a gente também. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, hein?
Então, agora a gente vai saber qual a importância da gente seguir esses 10 mandamentos aí em nossa vida. E quando eu falo em nossa vida, quer dizer todos os dias. É verdade. Gente, o mais legal é que quando Jesus veio, vocês viram na historinha que os 10 mandamentos foi lá no Antigo Testamento com Moisés. Então, Jesus ainda nem tinha vindo na Terra. Depois que Jesus veio, né, ele reafirmou esses mandamentos, mas ele acrescentou. Ele acrescentou. Então, quando Jesus veio, ele veio reafirmar essas maravilhas que são os mandamentos. Sabe como? Pega a sua Bíblia, lá em Romanos, vou pegar a minha aqui também, em Romanos, capítulo 13, dos versículos de 8 a 10, Paulo, que era apóstolo de Jesus, deixou para a gente o que ele aprendeu com Jesus. E ele diz assim: não tenham nenhuma dívida com ninguém, a não ser a dívida do amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, né, não cobice coisas alheias, e qualquer outro deles, todos eles se resumem nessas palavras: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não faz nenhum mal ao próximo, pois o amor é o cumprimento total da lei. Olha que coisa maravilhosa, gente. E faz todo sentido. Se a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ama os nossos próximos, a gente não vai querer fazer o mal para ele. Então, aí a gente não vai roubar, não vai cobiçar, né? Não vai desejar o mal para ninguém. Então, o amor é acima de tudo. Não é mesmo, Gi? Isso mesmo. Então, gente, esse foi nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito aí com a Fátima hoje, comigo e com também, Gil, né? E aí, na próxima semana, vai estar ainda as nossas atividades. Isso. Ah, eu quero mostrar para vocês uma atividade que uma catequizanda pequenininha fez para a gente. Entendi. Peraí. Mas esse aqui, agora já que eu parei o trem, né? Então vamos falar. Olha, gente, o que a nossa catequizanda Maria Clara fez, ela é pequenininha, mas ela fez as tábuas dos 10 mandamentos. E com um desenho, ela representou o que ela entendeu de cada um. Essa também vai ser a atividade de vocês. Vocês vão fazer a tábua dos mandamentos no caderno de vocês. Os maiorzinhos aí podem escrever e os pequenininhos podem fazer um desenho bem legal e mandar para a gente. Lembrem-se que a gente vai postar tudo lá no Instagram e eu quero que vocês acompanhem, tá bom? Até mais, até o próximo encontro e Deus abençoe. Só tornar a lembrar vocês aí, né, gente? Para não dar aquele branco, a curtida, o nome no comentário. Ativa o sininho para estar seguindo aí o YouTube da nossa paróquia e estar recebendo todas as atualizações que a gente coloca lá.